Bom, se você tem até 25 anos ou até mais, eu tenho alguns conselhos que eu gostaria de trazer para você. Eu tenho 28 anos de idade, sou casado, tenho um filho, sou formado em teologia e já li bastante, já passei por muitas coisas difíceis na vida e eu gostaria de compartilhar com você algumas reflexões. Hoje eu estava fazendo uma caminhada com meu irmão, né? Fui buscar o meu sobrinho na escola e aí basicamente eu estava trazendo para ele algumas reflexões, alguns ensinamentos que eu gostaria de ter ouvido quando eu era mais novo. Eu gostaria de ter ouvido quando eu era uma pessoa que não tinha muito direcionamento, né? Meu pai não foi uma pessoa presente, as pessoas ao meu redor, na época, não eram pessoas bem instruídas, não eram pessoas que me ensinaram sobre educação, que me ensinaram sobre finanças, que me ensinaram sobre Deus. Então eu tive digamos assim, uma infância não tão direcionada quanto eu gostaria. Então eu acho que essa oportunidade que eu tenho de poder compartilhar um pouco e ao mesmo tempo ser luz na vida de outras pessoas é algo que eu fico muito feliz, né? Porque é algo que eu gostaria de ter recebido quando eu era mais novo. Eu gostaria de falar com você algumas verdades que eu acho que são fundamentais e que, se aplicadas na sua vida, vão de fato gerar impacto, vão de fato te conduzir para uma nova estação. A primeira coisa é sobre ser uma pessoa intencional. Então, eu acho que é fundamental que você busque a intencionalidade. O que é intencionalidade? É justamente você buscar se desenvolver nas áreas que você precisa se desenvolver. É você identificar que você não está bom nas finanças e buscar melhorar. É você identificar que você precisa organizar os pensamentos e buscar uma pessoa para te ajudar nisso. A intencionalidade, ela parte e tem como pressuposto a vontade. Ela tem como pressuposto esse desejo de querer mais, esse desejo de buscar uma realidade diferente da realidade que você está vivendo hoje. É aquilo que o Flávio Augusto chama de ambição, né? Aquilo que ele chama de vontade, da pessoa querer, da pessoa estar disposta, da pessoa realmente buscar meios para poder sair da realidade em que ela se encontra. E a pessoa, quando ela é intencional, ela busca meios para sair da realidade atual. Ela busca meios para lidar com os problemas atuais, ela busca meios para poder evoluir, crescer, se desenvolver. Então a intencionalidade, portanto, ela é fundamental para que nós construamos, né? Que a gente construa uma vida que de fato vale a pena ser vivida. Uma vida que de fato tenha bastante felicidade e prazer. Outro ponto que eu acho que é importante, que é você entender que o ativo mais valioso da sua vida não é os bens materiais que você constrói ao longo da vida. O ativo mais valioso é você mesmo. Ou seja, é você investir na sua educação, é você investir na sua capacidade de gerir conflitos, é você investir na sua inteligência emocional, se tornar uma pessoa mais sábia, uma pessoa que de fato consegue lidar e sair de diversos ambientes, uma pessoa que se desenvolveu tanto a ponto de conseguir conversar com pessoas que são desafiadoras, a ponto de conseguir conversar com pessoas que normalmente não têm facilidade de conversar com os outros, a ponto de conseguir entrar em ambientes e sair em ambientes, a ponto de enxergar soluções, a ponto de inclusive enxergar o lado bom das coisas ruins que acontecem na sua vida. Isso não é algo muito fácil, essa é a verdade. Mas eu acho que o pressuposto fundamental para que a gente consiga construir essa sabedoria, construir esse novo olhar sobre a realidade, eu diria que é Deus, né? E aí o outro conselho que eu te daria é não se relacione com Deus tendo como base, muitas das vezes, os traumas ou as influências negativas que você teve ao longo da sua vida. Ou seja, não tenha como se Deus fosse aquilo que as pessoas aparentam. Não tenha como se Deus fosse aquilo que às vezes o seu pai apresentou, às vezes aquilo que uma igreja específica te apresentou. Porque Deus, ele não se limita a quatro paredes. Deus, ele não se limita à forma com que as pessoas o apresentam, à forma com que as pessoas o revelam. Deus, ele é muito mais profundo, ele é muito mais amplo. E aqui eu me refiro especificamente se você quer conhecer mais sobre Deus, conheça o Deus revelado na Bíblia. Leia os 4 evangelhos. Ali você vai ter uma percepção de Jesus que ela é profundamente impactante.
ela vai te conduzir, mesmo que você talvez não creia, mesmo que talvez você seja um cara que fala assim, pô, eu sou um agnóstico, eu sou um ateu, eu não creio em Deus especificamente, mas em Jesus você encontra sabedoria prática. Em Jesus você encontra uma pessoa que era completamente, na nossa perspectiva que é cristã, ele era Deus. Mas mesmo que talvez você não acredite nisso, lá você vai encontrar sabedoria que vai te ajudar a lidar com os desafios do dia a dia. E esses desafios, né, eles só vão ser lidados de uma forma correta, de uma forma sábia, se você investir em você. Então, cara, o maior ativo, que esse foi o terceiro conselho que eu trouxe para você hoje, o maior ativo que você pode investir é em você. Então, leia bons livros. Leia bons livros. Isso é algo que vai te ajudar muito. Ler bons livros vai justamente investir na sua capacidade de enxergar para além de si mesmo. Ou seja, quando você enxerga a realidade, nós somos frutos do nosso meio, né? Então a gente cresceu em um lar, a gente teve alguns pais, alguns foram bons pais, outros foram pais que foram ruins. Nós tivemos às vezes um ambiente que ensinou corretamente sobre finanças, outros nem tanto. A gente teve um ambiente, muitas das vezes, de agressão, outros nem tanto. Às vezes um ambiente de mais escassez ou de mais abundância. Ou um ambiente econômico, né? Então às vezes em um estado que é um estado mais pobre, uma região mais rica, enfim, nós viemos de um contexto específico. E esse contexto, ele vai influenciar a forma com que a gente enxerga a realidade. Aquilo que a gente recebeu de ensinamento dos nossos pais, aquilo que nós recebemos de ensinamento das pessoas ao nosso redor, das referências que a gente construiu ao longo da vida, vai influenciar a nossa capacidade de enxergar a realidade. Inclusive os traumas que a gente teve, né? Traumas muitas das vezes que não, digamos assim, traumas que influenciaram a nossa capacidade de enxergar as coisas, traumas que muitas das vezes, se a gente olhar de fora, nem foi algo tão, às vezes, tão sério, tão profundo, mas que nos marcaram e também influenciam a nossa forma de lidar com a realidade, a nossa forma de lidar com os desafios da vida. Então, quando eu leio, eu estou trazendo repertório para minha imaginação de possibilidades que anteriormente eu não conseguia enxergar. Por quê? Porque eu sou fruto de mim mesmo, eu sou fruto do que eu aprendi, eu sou fruto daquilo que eu vejo, sou fruto daquilo que eu absorvo, daquilo que eu estudo de alguma maneira. Então, quando eu começo a aprender sobre coisas boas, quando eu começo a trazer repertório de coisas boas, de bons autores, de boas pessoas que de fato enxergaram a realidade com mais profundidade, com mais clareza, isso vai me ajudar a lidar com a minha própria realidade com mais clareza. Isso vai me ajudar a me tornar uma pessoa mais sábia, uma pessoa que de fato enxerga as coisas com mais clareza, que de fato consegue lidar com as demandas externas com mais sabedoria. Outro ponto que eu quero trazer para você é o seguinte: invista em exercício físico. Isso é muito clichê, mas eu acho que a musculação em particular, ela constrói um espaço mental. Então veja bem, eu estou falando aqui de exercício físico, né? Você ir numa academia, você treinar, você correr. Então, do ponto de vista, digamos assim, prático, o exercício físico faz com que você construa músculo, a questão estética e tudo mais. Mas eu quero desenvolver para você um aspecto que é muito mais mental. Óbvio, exercício físico, pessoal, é sobre longevidade, né? Óbvio, tem pessoas que vão construir estética e tá tudo bem, cada um no seu objetivo. Mas a ideia principal aqui é o seguinte: o exercício físico, no primeiro momento, ele serve como uma forma de você construir longevidade. Ou seja, de você ter mais qualidade de vida, de você conseguir desenvolver o seu corpo, ter mais mobilidade, conseguir não se cansar tanto, conseguir às vezes caminhar com seu filho, cuidar da sua mãe, enfim. Você consegue ter mais força, ser uma pessoa realmente mais forte, né? Mas existe um aspecto do exercício físico que ele é muito mental, que é a questão da longevidade. Ou seja, quando você vai para uma academia, você treina, normalmente você não sai de lá com um braço muito maior. Você tem uma semana que você sai da academia com dor, né? Então você é treinado mentalmente a enxergar as coisas a partir de uma ótica de longo prazo. Ou seja, você precisa treinar por vários meses para enxergar resultados visíveis. E isso eu acho que é fundamental para a nossa vida. Por quê? Porque como tudo na vida é construído com o tempo,
Tudo na vida é construído com pequenos esforços, pequenas ações, pequenos hábitos, pequenos rituais que, se somados ao longo do tempo, vão gerando impactos e resultados expressivos. Então, cara, se você quer se tornar um bom professor, você precisa ir lá, estudar, ler um bom livro, fazer uma faculdade, dar aula, rever a sua aula, muitas das vezes fazer anotações, melhorar a sua dicção. Então, é um processo que ele é de longo prazo. Ele é um processo que ele não acontece do dia para a noite. Então, o exercício físico em particular, eu acredito que a academia, talvez seja pela minha preferência também, ele vai te ajudar a enxergar as coisas de forma de longo prazo. Isso é fundamental. Isso é fundamental, inclusive, para as finanças, para que você construa a sua reserva de emergência, para que você construa a sua tão sonhada liberdade financeira. Isso é absolutamente fundamental para a vida, inclusive para o casamento, cara. Você vai se relacionar com uma pessoa, você vai construir um relacionamento que a ideia é que perdure ao longo do tempo. A ideia é que esse relacionamento ele gere frutos, esses frutos sejam os filhos, e os filhos você consiga transmitir um legado, você consiga transmitir valores. Então, o exercício físico, ele é fundamental, ele vai te ajudar muito. Outro aspecto que eu acho que é fundamental é o seguinte, tome muito cuidado com o que você consome. Tome muito cuidado com os conteúdos que você tem trago para sua mente, com as pessoas que você anda. Ambiente muda tudo. Ambiente ele é fundamental para modular comportamento. Ambiente é fundamental para conduzir você ou para mais longe dos seus objetivos ou para mais perto dos seus objetivos. Então, andar com pessoas que estão caminhando para o lugar onde você quer é, digamos assim, uma forma de você conseguir avançar mais rápido e melhor. Porque quando você... E aí, veja bem, eu não estou dizendo que você precisa abandonar seus amigos. Talvez alguns amigos precisam de fato ser abandonados. Tem pessoas que são tóxicas. Tem pessoas que de fato nos atrasam de fato, né? São pessoas que infelizmente acabam gerando mais a confusão na nossa vida do que realmente agregando, né? Então, mas a ideia principal é que você comece a enxergar a sua vida com mais intencionalidade, a planejar a sua vida, de fato a pensar sobre a sua vida, a ter mais clareza sobre quais são os seus valores, o que você acredita, quais são os seus objetivos, o que você quer construir, as pessoas que você está caminhando estão te levando para onde você quer construir. Não deixe a vida levar, né? Aquela frase a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Cara, não deixa a vida te levar. Não deixe que as pessoas digam para você o que você precisa fazer. Não deixe que as pessoas conduzam a sua agenda. Não deixe que as pessoas digam para você o que é prioridade para você. Pense o que é prioridade para você. Quais são os seus valores, o que você acredita, quais são as boas referências. E aí é importante que você defina as suas referências não apenas do ponto de vista, digamos assim, do cara ter um bom carro, uma boa casa, mas cara, qual é o legado que essa pessoa transmite para você? Ele é um homem confiável, ele é uma pessoa, uma mulher confiável, é uma pessoa que você se espelha, que você quer ser como ela, que você quer viver aquilo que ela vive em alguma medida na sua própria realidade. Então enxergue quais são as suas referências e caminhe nessa direção. Se organize, seja intencional. E você que é homem, assuma a responsabilidade. Você que é homem, não deixe que as pessoas digam para você o que você tem que fazer. Não deixe que as pessoas digam para você que você precisa ajudar na sua casa. Não deixe que as pessoas digam para você que você precisa cuidar da sua família, que você precisa cuidar de você. Existe um texto que é muito famoso da Bíblia, que fala sobre o sacrifício de Jesus, né? Tem até um texto lá que fala sobre que o homem ele foi chamado para amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Ou seja, Cristo ele se entregou pela igreja. Cristo ele deu a sua vida pela igreja. Ele morreu, se ressuscitou, e todo aquele que tem fé, crê em Jesus Cristo, é salvo, né? Essa é a mensagem do Evangelho. Então a ideia é que o homem ele esteja pronto para morrer pela sua família, pela sua esposa. Veja bem, no âmbito religioso, existe muito esse aspecto, né, do homem ser aquele que é o cabeça, né?
a mulher ser submissa ao homem, o homem, portanto, ser aquele que se entrega pela sua esposa. Mas eu vejo poucas pessoas falando sobre o homem não apenas estar disposto a morrer pela sua família, mas estar disposto a viver por ela, a de fato ser intencional na vida, a de fato a enxergar a vida com mais ousadia, com mais intrepidez, em fazer aquilo que precisa ser feito, em se entregar realmente para viver uma vida que vale a pena ser vivida, para deixar um legado, para de fato transmitir valores, para de fato transmitir princípios, para de fato formar uma família. E a partir disso, né, eu tenho um lema muito forte na minha vida, que eu acredito que famílias fortes geram sociedades fortes. Então, toda construção de mudança na sociedade é fruto de famílias, de pessoas bem decididas. Antes de querer mudar o mundo, mude a sua própria vida. Antes de querer mudar a sua esposa, mude a si mesmo. Antes de querer influenciar o outro, influencie no seu próprio comportamento. Então, vocês percebem que é complexo, que envolve diversas variáveis, mas fato é que nós precisamos ser intencionais na nossa vida. Nós precisamos buscar não apenas deixar as coisas acontecerem como tem que acontecer. A gente precisa realmente acordar, né? Então, esse vídeo ele é um vídeo tanto para pessoas de 25 anos quanto para pessoas mais velhas. Porque tem pessoas que são mais velhas, mas não são tão sábias. Tem pessoas que são mais jovens e que aprenderam muitas coisas mais rápidas do que pessoas mais velhas. Então eu espero que esse vídeo ele tenha trago para você reflexões, insumo para que você consiga pensar a sua própria realidade. Eu não quero nesse canal gerar reflexões que sejam simplesmente prontas, né? Siga isso porque esse é o caminho. Eu acho que a vida ela é complexa, eu creio que existe uma verdade absoluta, eu creio que existem princípios que nós podemos utilizar para nortear as nossas decisões, nortear a nossa vida, mas eu creio que isso tudo é construído por meio da reflexão, por meio do pensamento. Então, pegue essas reflexões e pense como que isso se encaixa na sua realidade, como que isso pode influenciar a sua realidade hoje. Eu espero de verdade que Deus te abençoe e que você enxergue que você pode muito mais do que você imagina, que você pode muito mais, inclusive, do que as pessoas dizem que você pode. Você é uma pessoa que tem capacidade para poder crescer, se desenvolver, avançar, construir o que você quiser. Não espere aprovação alheia, não espere que as pessoas te aprovem, porque a verdade é que Deus já te ama e você é favorecido. Que Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana.